4, 3, 8. Amém. É o tempo de cegar. Vamos cantar. É o tempo de cegar. Não podes vacilar. Não podes vacilar. Nunca diga não. Nunca digas, não, Senhor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo ainda está a te chamar. Amém. Jovem, jovem, ó, vem trabalhar. Amém. Amém? Amém. Vem ver, os campos brancos já estão aguardando braços que o cegarão. Jovem, Desperta. faz-te pronto e alerta. Queiras logo. Responder. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Amém. Vocês estão com inário aí? Quem está sem inário e que gostaria de ter o inário na mão? Porque não é só questão de não ter, mas quer saber se quer ter o inário na mão. Quem quer? Se precisar, nós vamos pegar ali na recepção. Tem no celular, né? E cada dia Amém. que passa, irmãos, não mais voltará. Isso aí. E da colheita o tempo brevemente findará. E perante o teu Senhor vazio te acharás. Verdade. Jovem, Senhor Jesus. jovem, obedece já. Obedece. É uma ordem. Obedece. Obedece já. É imperativo. Imperativo. Senhor. O certeiro já recebe a recompensa ali, e entesoura seu fruto para o porvir. Bem. Busca logo os feixes, pois teu prêmio há de vir. Jovem, jovem, põe-te a servir. Põe-te a servir, aleluia. Amém. Amém. É o tempo de cegar. Vamos lá novamente. É que a gente tem que ter harmonia. Vamos lá. É o tempo de cegar. Não podes vacilar. Nunca digas, não, Senhor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo está ainda a te chamar. Jovem, jovem, ó, vem trabalhar. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Bem. Senhor Jesus. ó Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, a gente é jovem, né? Afinal de contas. Nunca diga não, Senhor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo está ainda te chamar. Jovem, jovem, ore trabalhar. Vem ver os campos brancos já estão aguardando braços que o cegarão. Jovem, desperta, bate pronto e alerta, que dá logo a responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, bate pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegarão. O cerveiro já recebe a recompensa aqui, e tesoura o seu fruto para o porvir. Busca logo os peixes, pois teu prêmio há de vir. Jovem, jovem, ponte a servir. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que nos cegarão. Jovem, desperta, bate pronto e alerta, queiras logo
Jesus, é o tempo de cegar. Amém. Não sei se o Thiago vai demorar, a gente pode esperar mais um pouquinho. É o Thiago do Claudemir. Sim, ele está muito trabalho. Ele está sendo serviço, né? Aí seria bom todos estarem presentes para a gente não ter que voltar novamente, para não perdermos tempo, né? Eu não vou tomar muito tempo de vocês não, viu? Vai ser uma coisa bem breve, mas de muita importância para nós. Vai trazer umas definições para as nossas próprias vidas, a vida pessoal, vida familiar, vida da igreja, vida na sociedade. E vamos fazer tudo isso em pouco tempo. Esperamos que vocês recebam essa comunhão em nome de Jesus. Amém. Considerem, ponderem, avaliem, julguem, tomem a melhor decisão. Essa é a nossa oração, como nós falamos ontem de Epáfras. Ele se esforçava continuamente nas orações. Sim. Então, nós temos orado por vocês. E até ele chegar, a princípio, vocês já devem ter percebido que nós, nesses últimos dias, temos tido algumas reuniões específicas com algumas camadas da igreja. Dia 15 de novembro, nós tivemos com as irmãs. A maioria das mães de vocês estavam aqui. Elas também receberam o mesmo sentimento que nós temos tido nesses últimos tempos. As mães de vocês, irmãs da igreja, solteiras, acima de 25 anos, também tivemos comunhões com elas também. E hoje chegou a vez de vocês. Amém? Amém. Chegou a vez de vocês. Graças a Deus por isso, né? Nós já queríamos ter feito há mais tempo, mas devido à nossa falta de prioridades, a gente acaba deixando muita coisa importante passar. Mas graças ao Senhor está abrindo os nossos olhos, está nos mostrando o que é importante. E vocês são importantes. Amém? Amém. Vocês podem dizer, eu sou importante? Eu sou importante. Que tal a gente dizer, eu sou muito importante? Eu sou muito importante. Que tal dizer que eu sou insubstituível? Eu sou insubstituível. Amém. Que tal dizer, Deus me ama? Deus me ama. Isso aí. Muito bom. Então esse é o nosso sentimento. A gente falar coisas bem breves com vocês, mas para externar para vocês o sentimento que nós estamos tendo com a nossa vida da igreja, esses últimos anos, a nossa paralisia, né? A nossa esterilidade espiritual, nossa falta de progresso em várias áreas da igreja. E para que a gente avance, a gente precisa contar com os braços, né? Que aqui o hino fala, né? Estava perguntando para o senhor qual ano que a gente poderia cantar, aí me veio esse, o 438. Porque ele fala, é o tempo de cegar, não podes vacilar. Nunca digas, não Senhor, não posso trabalhar. E isso parece que é parte do nosso vocabulário, né? Falou em trabalhar, a gente logo tem uma desculpa pronta, né? A gente é expert em dar desculpas. Venha enquanto Cristo está ainda a te chamar. Interessante, né? Não sei se vocês prestam atenção quando nós cantamos os hinos, a letra do hino, o sentimento do que o hino quer transmitir. Olha só esse aqui. Vem enquanto Cristo ainda está te chamando. Então mostra que hoje ainda há um chamamento. Amém. Não é? Ainda mostra que o Senhor ainda tem esperança e expectativa que nós venhamos ao quê? A responder ao seu chamado. Então ele ainda está chamando. Só que chega um momento da vida que há um silêncio absoluto da parte de Deus na nossa vida. A gente não escuta mais o chamamento de Deus. Então, quando a gente ouve, que os nossos ouvidos físicos eles têm a compreensão e o entendimento, nós precisamos buscar responder prontamente aquilo que está sendo ouvido, né? E aquilo foi o que aconteceu com o jovem Epáfras, né? Que não era tão jovem, mas vamos aqui usá-lo como um jovem. Capítulo 1. Capítulo 1. Colossenses, isso, capítulo 1. Eu falei outro livro, foi? Colossenses, capítulo 1. Aleluia. Ele fala bem assim no versículo 3. Versículo 3 até o versículo 8. Damos sempre graças a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Damos sempre graças a Deus. Não é de vez em quando, não. Não. Não é só quando as coisas estão bem, não. A gente dá sempre graças a Deus. Amém.
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando fazemos o quê? Quando oramos, Amém. irmãos. Isso é muito importante, irmãos. Quando oramos. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Amém. Em quem está apoiada a sua fé? Cristo. Em quem está apoiada a sua fé? Em Cristo. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Amém. Amém? Amém. Ontem vocês experimentaram um pouco do que nós queremos para o próximo ano. A gente quer despertar nos irmãos, cultivar no coração dos santos o amor para com todos os santos. Amém. Nós queremos derrubar alguns paradigmas, algumas barreiras que ao longo dos anos, ao longo da nossa própria vida, vão se criando e vão se construindo ao longo do tempo. A gente, quando é jovem, é uma tendência natural nossa sempre desprezar os mais velhos. Desprezar no sentido não de recriminá-los, não, mas de não reverenciar, de não dar atenção. É uma tendência nossa, de todos aqueles que são mais jovens, na primeira e na segunda idade, que é essa turma de 60 anos para cima, já é a terceira idade, temos uma tendência natural de não honrá-los, de não dar o devido valor, a devida importância a eles, e seja seu pai, seja sua mãe, seja seu avô, seja sua avó, nós temos sempre uma tendência de relegá-los ao último plano. Eles são as últimas pessoas que nós vamos procurar para conversar, para poder ajudar, é as últimas pessoas, Então ontem o que nós fizemos? Nós encorajamos os irmãos a se levantarem dos seus lugares e irem lá, conversarem com eles, pegarem na mão deles e verem que eles são seres humanos. Amém. São pessoas de carne e osso. Amém. Então, isso é muito importante porque a gente precisa despertar no nosso coração amor para com todos os santos. Amém. Porque quanto mais próximo nós estivermos, menos dificuldade nós vamos ter. Sim. Menos distância nós vamos ter. O objetivo dessa comunhão é reduzir o hiato que existe entre nós, de vocês em nós, os irmãos que estão à frente da igreja. É um hiato gigantesco, um hiato enorme, que dificulta às vezes a atenção básica, a atenção básica em questões básicas da vida de vocês, e a gente às vezes espera e acredita que vidas saudáveis, conferências, reuniões, de alguma forma cooperem e ajudem com vocês. A gente sabe que às vezes isso é muito bom, a gente tem que continuar fazendo, praticando e reforçando isso, levando outras pessoas conosco para essas vidas saudáveis e conferências, mas a gente sabe que a gente às vezes precisa ter aquele companheiro, aquele amigo, de a gente poder chegar e dizer coisas que estão no coração da gente, as nossas queixas, as nossas dúvidas, os nossos descontentamentos, as nossas insatisfações, para que isso não fique no coração da gente. Porque essas coisas, elas tendem a criar raízes. Aí você, de repente, começa a ter um comportamento completamente oposto a tudo que você recebeu, devido a coisas que foram guardadas no coração, mas que não foram externadas, devido a essa grande distância que nós temos entre nós. Então, o nosso objetivo também é reduzir essa distância, reduzir-la ao máximo possível. Não vai ser fácil. Nós sabemos que, como nós somos difíceis, nós temos as nossas próprias experiências, nós temos a nossa própria criação, a nossa própria maneira, o nosso próprio jeito, e não é fácil se aproximar, mas nós queremos. Amém? Amém. E mesmo que às vezes a gente crie uma certa resistência, nós vamos buscar quebrar todas elas. Vamos criar momentos oportunos para que a gente possa estar junto. Nós a princípio queríamos fazer um churrasco, uma coisa bacana, mas infelizmente não foi possível. Então a gente teve que aproveitar ainda este ano para poder conversar com vocês. Tá? Para reduzir os hiatos e as reticências. Reticência é aquilo que você começa a falar e você não deixa os pontinhos para que a pessoa imagine o que ela quiser. Fica aquela coisa em aberto, ninguém sabe o que quer dizer, e você imagina o que você quiser. Reticência é isso. E a gente quer acabar com as reticências também. Nós não queremos saber de incógnitas. A gente quer saber exatamente o que os irmãos estão falando, o que os irmãos estão querendo, o que os irmãos estão buscando, qual que é a nossa expectativa em relação a vocês, na família de vocês, na rua que vocês moram, com os colegas de vocês, na escola onde vocês estudam, na faculdade que vocês estão. Temos que deixar as reticências de lado também. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Vamos voltar aqui de novo para o amor com todos os santos. Por causa da esperança que você está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho.
Filho, quando a Bíblia ela faz uma afirmação, ela usa uma palavra após algo que ela está querendo mostrar, é que ela está querendo dar ênfase em alguma coisa. Ela está dizendo, se tem a verdade do Evangelho, também tem a mentira, também tem o engano, tem a sedução de um outro Evangelho. E era o que os colossenses estavam experimentando. Uma turma bacana, uma turma legal, gente boa, tudo gente boa. Não tinha ninguém ruim lá. Ninguém estava querendo matar ninguém, querendo assassinar ninguém. Não, era só gente boa, pessoas, entre aspas, querendo ser espirituais, querendo ser religiosas. Não tinha nada demais. Só que era alguma coisa diferente do que o apóstolo Paulo pregava. E como nós falamos antes, vocês prestaram atenção, há uma linha, uma direção daqueles que possuem a palavra, a quem Deus deu a sua graça. E nós temos que prestar atenção a isso e ter um coração de poder nos submeter a estes. Porque essa submissão é que está o quê? A nossa bênção. É que está a nossa proteção. É que está o caminho de recebermos a bênção de Deus. Que chegou até vós. Amém? Versículo 6. Esse evangelho, essa palavra da verdade do evangelho, chegou até nós. Amém. Amém? Amém. Chegou até o Yuri. Amém. Chegou o Gianluca, pequenininho ainda na salinha de criança, já na barriga da mãe já recebia. Aleluia. Já, né? O Sim. Douglas, o Sim. Wanderson, Pedro Sim. também, graças ao Senhor. Amém. Aleluia. Amém. O Mateus. Então a verdade do evangelho chegou até Chegou. nós. Amém. Como também em todo o mundo. Olha que a intenção é que quando o evangelho chega a nós, ele precisa causar uma reação naqueles que recebem, para que esse evangelho que chegou, ele também saia de nós. Irmãos, nós estamos há bastante tempo na igreja no Gama estéreis. Nós falamos muito do evangelho. Nós falamos do evangelho do reino, falamos do evangelho, mas esse evangelho tem ficado concentrado dentro de um local de reuniões. E muitas vezes, nós de tanto nos ouvir o evangelho, nós perdemos o poder do evangelho. Sim. Porque nos acostumamos com o quê? Com a paisagem. Sim. Lembra qual foi da paisagem? Da paisagem, na última comunhão de parte do pão? Nós nos acostumamos com a paisagem. Então ela perde o seu encanto, ela perde a sua autoridade, ela perde o seu poder de nos atrair. Então o evangelho precisa, da partir de nós, sair. Amém. Amém? Amém. E nós vamos também trabalhar um pouco sobre isso aí. Amém. Como em todo mundo está fazendo o quê? Produzindo. Produzindo, repita comigo. Produzindo. Produzindo. Irmãos, a pior coisa na vida humana é você não produzir. É você não ter nada nas suas mãos útil de fazer. Às vezes, passar o dia inteiro em casa sem produzir nada gera ociosidade. Ociosidade gera preguiça. Preguiça gera morte, porque mata. E você se sente cada vez mais inútil, sem força e energia para fazer absolutamente nada. Porque tem coisas, elementos dentro da casa da gente que drena a nossa força, drena a nossa energia, drena a nossa coragem. Aí fala para fazer qualquer coisa espiritual, não, eu não consigo, não vou, estou desanimado, é isso, é aquilo, os irmãos estão assim, os irmãos estão assado. Mas não, na verdade a culpa sou eu. Porque eu tenho um dreno dentro da minha casa que está roubando toda a minha energia, eu não consigo produzir. Não produzo no estudo, é um estudo deficiente, é um estudo fraco, a compreensão é péssima, a leitura é péssima. Nós temos que corrigir isso na nossa vida. Na escola temos que nos voltar, irmão, temos que aprender bem o português, aprender bem a matemática, temos que nos empenhar. O tempo precioso que Deus deu para vocês é para poder aprender. A poder aprender, a poder adquirir conhecimento. Não pode esperar chegar um dia lá na frente, que um dia você vai esperar fazer um concurso público e uau, agora eu sou servidor público. Não, tem que estar acumulando conhecimento agora. Tem que estar o quê? Produzindo. Deixa a ociosidade de lado, isso mata, irmãos. Aí daqui a pouco vocês vão estar em uma determinada idade, vão chegar à idade do casamento, aí o que acontece? Entra no desespero, aí vai casar de qualquer jeito. Irmão, esse casar de qualquer jeito é perigosíssimo. Sim. Perigosíssimo. Porque você não acumulou, não agregou estrutura, não agregou nada, não agregou nenhum valor na tua vida, não aprendeu nada. Aí vem com a primeira que vem em casa porque tem que fazer sexo, tem que satisfazer a necessidade biológica, necessidade afetiva. Aí nessa necessidade vai, pronto, acabou o homem. Um homem que podia estar sendo útil,
para Deus, para a família, para a sociedade, o homem morreu, sumiu, porque às vezes deixou as coisas tudo para a última hora. E a idade de vocês é um momento para vocês estarem o quê? Agregando valores, agregando conhecimento, produzindo. Amém? Amém. Produzindo fruto e crescendo. E crescendo. Todos nós aqui hoje na igreja no Gama, nós temos que deixar a meninice de lado. O que é deixar a meninice de lado? A gente tem que parar de sempre, quando a gente às vezes recebe alguma coisa, alguém nos faz uma exortação, a gente vira a cara. Já percebeu? Ninguém pode chamar a nossa atenção, ninguém pode nos corrigir, que a gente está cheio de dedo, faz cara feia e primeira chantagem emocional. Vou parar de reunir. Vou parar de reunir como se fosse um favor que nós estivéssemos prestando ou para os irmãos ou para Deus. Os irmãos têm que estar felizes porque eu estou aqui. Eu estou fazendo um favor. Não, não se engane. Nós temos que crescer. Amém. Nós temos que entender o que nós fazemos, Amém. entender qual a nossa função aqui, qual é o nosso objetivo, o nosso propósito. Nós temos que entender essas coisas. Amém. Temos que sair da meninice, temos que começar a ir deixando as coisas de criança, começar a ir deixando as coisas de menino, e começar o quê? A se envolver com as coisas de homem. As coisas que estão relacionadas ao homem. Sim. Eu acho uma coisa terrível, às vezes, esses dias, ontem de manhã, um rapaz estava no Supermaio, um rapaz à minha frente, o cara já devia ter seus 30 e lá vai pancada, com camiseta de O quê? não, um desenho infantil. Eu não sei, deve ser alguma coisa que, de jogo, tipo de videogame. Não sei se você vê, tipo Mario Brothers, né? Aquela camiseta, um homem de 30 e tantos anos, gente. Você percebe o que a sociedade está produzindo? Está produzindo um monte de criança. Homens que não estão amadurecendo. Sim. Homens que não estão assumindo responsabilidade nenhuma, gente. Nenhuma. Aí o cara às vezes reclama, já sei, de jovens entre nós aqui, irmãos entre nós, já casado. Que às vezes ele começa às 10 horas da manhã e vai parar às 6 horas da manhã do outro dia jogando videogame. Aí a mulher não recebe atenção, a mulher dele não recebe atenção, ele está dedicando tempo para o videogame, a coitada está lá jogada, e depois ele reclama porque a mulher não ama ele. Então por quê? Tudo é comportamento que está sendo o quê? Sendo levado adiante. Não estou dizendo que ninguém possa jogar videogame. Estou dizendo que é a prioridade da vida. Se tornou aquilo. É as coisas que a gente tem que fazer na hora certa, no devido tempo. Tudo tem seu tempo. Tem um tempo de rir, tem um tempo de chorar, tem um tempo de crescer, tem um tempo de abraçar, tem um tempo de manter-se afastado. E só que às vezes essa distância nossa nos mantém longe para podermos falar e trazer essa luz para os irmãos, como eu falei. Vamos ouvir, vamos considerar, vamos ponderar, vamos olhar para a nossa experiência, vamos ver onde é que a gente está faltando, vamos ver o que a gente pode fazer melhor. A gente pode fazer melhor. A gente pode dedicar-se um tempo, quando a gente vem para a reunião, dedicar aquele tempo que nós estamos aí, aquelas 2 horas, que é ínfima, dentro do universo de atividades que nós temos, as 2 horas que nós passamos desse prédio aqui, para adoração a Deus, é ínfima. É ínfima, passa voando. Sim. E nós muitas vezes nós não valorizamos. Muitas vezes nos comportamos como se nós fôssemos visitantes. Irmãos, nós não somos visitantes. Sim. Nós somos parte integrante desse lugar. Crescendo, deixando as coisas aos poucos, as coisas de menino. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste. Isso aqui é muito importante, querido. Entendeste a graça de Deus na verdade. Alguém podia me dar uma definição de entender? Desse verbo, entender? Alguém podia me ajudar, os estudantes de português? Compreender, Isso. Conhecer. O que mais? Conhecer. O que mais? assimilar. Assimilar. O que mais? Os mais jovens aí, estão estudando português, bons em português aí. Tá vendo? Você sabe o que eu tenho feito, irmão, depois de velho? Sim. Eu tenho apreciado um livro que é muito desprezado. Eu só é procurado muitas vezes quando se tem alguma dúvida que vai valer algum ponto na escola. Você quer conhecer plenamente Cristo. Também, ele tem vários significados. Chama-se dicionário. Dicionário português. O Royos, o Aurélio, são os melhores que nós temos na língua portuguesa. Conhecer.
Estudar aquele livro, conhecer as palavras, isso é o quê? Eu estou agregando conhecimento. Porque quando eu leio a Escritura, entendestes a graça de Deus. Uma das coisas que a gente quer fazer com vocês no próximo ano, se Deus permitir, nos der graça para fazer isso. Nós queremos estimulá-los a lerem a Bíblia. Não fazer essa leiturazinha frágil, essa leiturazinha mais ou menos, não. Nós vamos fazer um negócio sério. Nós vamos dar algumas diretrizes para vocês, para que vocês peguem um livro e comecem de fato a estudar esse livro da Bíblia. Amém. Conhecer as palavras, as expressões que são usadas aqui nesse livro. Entender aqui Colossos. Onde é que era Colossos? Qual era a característica dessa cidade? O que predominava na cidade de Colossos? Como é que Paulo chegou lá? Paulo foi em Colossos? Como é que aconteceu o evangelismo lá? Quem foi o portador da mensagem? Essas coisas que às vezes para a gente não tem importância nenhuma. Passa despercebido porque mostra que o valor que nós não estamos dando. Então, irmãos, eu vou dizer para vocês, se você separar 1 hora da vida de vocês, 1 hora, Sim. 1 hora só, em todas as atividades que vocês fazem, inglês, o skate, o videogame, o tempo no Face, no WhatsApp, 1 hora que vocês tirarem da vida de vocês para dedicar à Escritura. Vou separar esse tempo aqui, vou pegar o livro de Colossenses que a gente está estudando agora, quero pegar aqui esses primeiros 8 versículos e quero estudar esses 8 versículos aqui. Eu quero conhecer a palavra apóstolo, quero conhecer a vontade de Deus, eu quero saber quem foi Timóteo, eu quero saber por que Paulo chamou os santos e fiéis, eu quero estudar cada palavra dessa aqui e pegar um dicionário. E descobrindo o significado deles. E você vai orando e Deus vai trazendo várias luzes para poder encher o nosso coração. Aí a fé vai o quê? Vai sendo produzida. Daqui a pouco você está um jovem prevalecente, forte, que ama o Senhor, porque você entendeu a graça de Deus. Amém. Não é simplesmente ouvir mensagem e acabou a vida. Agora vamos aguardar o próximo sábado. Não, não é assim. Nós temos que mudar essa postura nossa. Amém? Entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo, foste instruídos. Essa palavra aqui, segundo o dicionário, Aurélio, é educado. Segundo, fostes educados. E para você educar, você tem que gastar tempo. Não foi da noite para o dia, não, tem que gastar tempo. Então o que é que nós queremos fazer? Nós queremos gastar tempo. Nós queremos de fato educar. Queremos de fato instruir. Não sei como é que nós vamos fazer, mas nós vamos fazer. Está na hora da gente começar a olhar para vocês, não mais como aqueles meninos que sentam no fundo. O que é que vocês acham? Começar a olhar para vocês como homens, como vocês estão se tornando. Gente, porque olha, é maravilhoso isso que nós temos na igreja. Todos vocês aqui, nós acompanhamos na salinha de criança, com exceção do Douglas e do Pedro, e do Wanderson, dos meninos que vieram depois. Mas vocês foram de salinha. Nós acompanhamos o trajeto de cada um deles, a foto do Mateuzinho pequenininho, do Gianluca. Cara, onde é que nós estamos? Hã? Tudo. E cara, e olha onde é que nós estamos hoje. Já está o quê? Com 17? 17 anos. Então é 17 anos que eu conheço esse camarada, cara. Imagina. Quem é que tem esse acompanhamento? Quem é que tem essa observação? Ele tem que estar próximo. Né? Tem que estar próximo. Só que agora está numa outra etapa, está em outra fase da vida. Que temos que acompanhar também, mais ainda. Mateus é a mesma coisa. O Douglas é a mesma coisa, já veio, graças a Deus, já foi absorvido pelos irmãos, uma coisa que nós temos que aprender, viu? Vocês jovens. Às vezes chegam jovens aqui da igreja, visitando, seja do sexo masculino, do sexo feminino, mas não podemos mais nos contentar e ficar olhando simplesmente as coisas passarem, não. A gente tem que se levantar e ir lá falar com essa pessoa. Fulana, eu sou o Gianluca. Seja bem-vindo à nossa igreja, nós estamos aqui para ajudar você. Amém? Aí depois chegar o Douglas a mesma coisa, o Mateus a mesma coisa. Nós temos que aprender a acolher as pessoas que chegam. Amém. Nós temos que deixar de voltar só para nós mesmos. E se tem uma pessoa que vem na reunião, eu vou lá falar com essa pessoa. Ah, essa pessoa nunca veio aqui não, vou lá falar com ela. Eu vou bater um papo com ela. Vou lá dizer para ela meu nome. Para que ela saiba que ela está vindo num lugar que as pessoas sabem o nome das outras. Amém? Amém. Então isso é o que? É educação. Isso é o que? É ser instruído. Foste instruídos por Epáfras, Amém. Nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Relatou do amor no Espírito. Ele fala no versículo 4 do amor para com todos os santos. No versículo 8 ele fala do amor no Espírito.
Esse é amor espiritual. Esse amor não está baseado na idade. Não, só amo os da minha idade, só tenho comunhão com os da minha idade. Ele não está baseado na roupa que nós vestimos. Não está baseado na roupa que nós vestimos. Esse amor não está baseado na quadra que nós moramos. Esse amor não está baseado de quem eu sou filho ou deixei de ser filho. Esse amor é um amor espiritual. É o amor que nós temos que aprender a cultivar na nossa vida diária. Aprender aos poucos, derrubando as barreiras que estão sendo construídas. Já está com 17, já está com 18 já, né? Já tirou a carteira? Aí, já tirou até carteira já. Tá vendo? Eu olho, você vê ele chegando de carro aqui, eu falei, cara, os meninos estão crescendo, já estão, não é? Isso é muito bacana. Só que a gente não pode manter mais esse distanciamento entre nós. Nós temos que encurtar essa distância. Os hiatos e as reticências têm que acabar entre nós. Nós temos que estar mais próximos, estar procurando conversar mais, né? Nos colocar à disposição de vocês, para aquilo que vocês vierem a precisar de nós. Não nos vejam como seres superiores, seres intocáveis. Não, nós somos como vocês. Os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades, vocês um pouquinho mais devido à pressão. Mas nós temos também como vencer essa pressão. Não vamos falar disso hoje, é somente para dar uma introdução para vocês. Pois bem. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Falar para você um pouco da sua importância. Essa foi só a introdução. A importância dos jovens. É o Tiago que está chegando ali? Não, Thiago. É o Tiago? É. Tá, chegou bem na hora então. Então eu queria falar para vocês um pouquinho da importância que os jovens têm. É o Claudemir? Amém. Falar um pouco para vocês acerca da importância dos jovens. Os jovens no mundo. Os jovens na sociedade. Se vocês observarem e acompanharem a história mais recente, né? Todas as mudanças que houveram significativas na sociedade, elas advieram de mobilização da juventude. Uma recentemente agora, vocês devem ter visto, em São Paulo, eles estavam querendo fazer uma reforma educacional, iam mudar vários jovens, algumas escolas iriam ser fechadas, devido ao baixo índice de desempenho escolar, algumas escolas iam ser fechadas. E os jovens se reuniram pelas redes sociais e ocuparam todas as escolas da Zona Sul de São Paulo. Todas as escolas foram ocupadas por jovens. E ficaram, não sei o tempo preciso, porque eu não me aprofundei nessa informação. Mas o que eu quero dizer para vocês esses jovens, eles fizeram com que o governador de estado demitisse o seu ministro de Educação, e esse governador do estado de São Paulo, ele cancelou, olha só, o poder que a juventude tem, de influenciar e fazer com que um governador de estado, a autoridade máxima dentro de um estado democrático, ele fez com que o seu secretário de Educação fosse demitido. E ele teve que revogar sua própria lei. Eles iam implementar isso agora, no ano de 2016. O que o governador teve que ir lá dizer? Nós não vamos fazer mais. Nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto. Vamos querer mexer mais para ver como é que nós podemos fazer melhor. Dialogar. Mas quem fez isso, Santos? Digam para mim vocês, quem fez isso? Eles acreditaram, isso é que eu quero destacar, eles acreditaram que se eles se mobilizassem, ainda que houvesse polícia, olha só, irmãos, polícia, cacetete, bomba, tiro de borracha, ameaças, cortar energia, cortar água, que eles estavam dando, tinha que levar água para lá, porque eles cortaram para ver se eles iam embora. Mas eles acreditaram tanto no movimento que eles não saíram. Enfrentaram todas as dificuldades. Porque eu vou dizer uma coisa, irmão, quando um jovem quer, irmão, não tem quem segura. Um jovem motivado, um jovem com uma visão clara do que ele é, do que ele representa, meu irmão, ninguém segura esse camarada. Ele muda de fato o mundo.
Ele bota o mundo de ponta cabeça. Um outro fato interessante também, sobre educação também, na Venezuela, os alunos universitários foram para as ruas, literalmente para as ruas, marcharam com faixas dizendo: o dinheiro da educação tem que ser aplicado aonde? Eles exigiram do presidente da República que o dinheiro que era destinado para as universidades fosse aplicado nas universidades. Eles foram para a rua. Sabe o que aconteceu? Hoje o dinheiro que é destinado à educação é aplicado na educação. Mexeram com o poder máximo de um país. Dizendo: nós não aceitamos você roubar o dinheiro da educação. Você tem que botar aquele dinheiro que está lá, que foi destinado para a educação, para a educação. O que acontece que os governos fazem? Quando tem um aperto de um determinado departamento, um determinado pasta, o que eles fazem? Pega da educação, pega da saúde, pega da segurança. Porque é onde tem mais dinheiro. Então tira de lá. Então vejam, irmãos, que o poder que o jovem tem de mudar as coisas. O poder de mudar está com vocês. Recentemente também, a década de 60, ditadura no Brasil. Vocês se lembram, já estudaram isso na escola. Ditadura no Brasil. Ferrenha, foi o tempo chamado tempo de chumbo. Era de chumbo. Porque lá você não podia fazer o que você queria, não. Se fizesse qualquer coisa que contrariasse o governo, de fato era chumbo mesmo. Várias pessoas morreram. Sabe quem foi que começou o movimento para derrubar a ditadura no Brasil? Sabe quem foi? Jovens. Jovens. Sem medo do exército, foram para as ruas dizendo: abaixa a ditadura. Abaixa a ditadura. Abaixa a ditadura. Sabe o que aconteceu, irmãos? No ano de 85, a ditadura acabou no Brasil. Foi quando nós tivemos o primeiro presidente eleito depois da ditadura. Quem foi o primeiro presidente eleito? Não, depois da ditadura. Esse já foi lá na década de 50. Não, eleito depois da ditadura. Aí só que ele não assumiu porque ele morreu. Aí foi. Aí foi o José Sarney quem de fato assumiu a presidência de 1985. Mas quem promoveu essa mudança no nosso país foram os jovens. Sim, eu vou chegar lá, tenha calma. Tem a cronologia. Tem que ir com calma. No ano de 92, o movimento que ficou conhecido como os Carapintadas. E quem eram os Carapintadas? Jovens. Muitos estavam lá sem saber o que eles estavam fazendo. Era movimento, era legal, e não tinha internet na época. Não tinha internet na época, não tinha WhatsApp, não tinha Face, não tinha o que mais? As redes aí. Não tinha. Instagram, não tinha nada disso. E eles se reuniam, meu amigo, nas praças das principais capitais e faziam aquele movimento, aquela coisa: queremos impeachment, tem que sair daí. Cara, derrubando um presidente da República, meu amigo. Rapaz, é muito poder que nós temos. Jovens engajados na política, eles tendem a ser mais conscientes. Eles sabem escolher. Eles não são cabeça oca, porque toda a estrutura hoje da mídia hoje, das redes sociais, é tornar você um cabeça oca. É tornar você um cabeça vazia. É você tornar aquele que vai só com a multidão. A massa de manobra. Vou ter que sair. Tá bom, senhor. Amém. Obrigado, viu? Por ter passado esses pouquinhos de tempo conosco aqui. Os jovens, eles ditam tendências. Falei do aspecto na política, na moda. Quem prolifera tendências, a quem é destinado propaganda de marketing, sabe para quem? Sabe para quem? Adolescentes e jovens. Já perceberam? A linguagem que se é falada nas redes sociais, sabe quem inventou? Essas abreviações que hoje nós temos hoje, que às vezes eu não entendo absolutamente nada. Adolescentes.
E isso, todo mundo hoje que usa essa linguagem. Olha, a juventude tem o poder de ditar tendência da roupa que vai vestir, às vezes roupas ridículas, mas todo mundo usa. Por quê? Porque tem muita gente usando. Corte de cabelo. O cara faz um cabelo lá, o cara tem um cabelo liso, o de cá tem um cabelo ruim e quer fazer a mesma coisa. Mas por que ele faz? Ele sabe que está ridículo. Mas por que ele não está o quê? Pensando, cara, esse cabelo não tem nada a ver comigo. Ué, eu tenho que ser inteligente. Eu fazer um corte de cabelo isso aqui na minha aparência, com o meu cabelo, não dá. Não cabe. Pô, vou botar determinado tipo de roupa. Pô, no cara fica legal. Mas em mim não. Não condiz com o que eu acredito. Não condiz na minha realidade. Falta de quê? De pensar, de questionar, de olhar e falar assim, rapaz, o que é que eu estou fazendo, cara? A gente tem que aprender a fazer isso, irmãos. Porque às vezes a gente está comendo, a gente está falando, a gente está vestindo, e muitas vezes, na maioria das vezes, porque você não tem tempo para fazer isso. Eu creio que vocês vão começar a fazer daqui para frente. Cara, isso aqui não tem nada a ver comigo. Para que eu estou usando isso aqui? Porque os caras da minha escola usam? Porque os caras da minha escola falam? Porque eles fizeram esse tipo de cabelo? Não tem que seguir essa tendência não. Por que eu tenho que seguir essa tendência? Eu sou uma pessoa que eu penso. Eu sou uma pessoa das coisas que eu quero. Das coisas que eu tenho convicção. Isso é importante na vida de vocês. Ter convicção das coisas que vocês acreditam. Porque senão vocês serão o quê? Um joguete? Como é que é? Marionete. Veja no capítulo 1 de Daniel. O que o rei Nabucodonosor queria fazer? Rapidamente. Daniel capítulo 1. Olha só. Versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Foi Deus que entregou ele para ser entregue para a Babilônia. É o versículo 2. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Veja que ele não está em busca de qualquer pessoa, tá? Ele está em busca da linhagem dos nobres. Nobres, jovens sem nenhum defeito. Irmãos, olha, hoje vocês são esses jovens aqui hoje. Vocês na igreja no Gama, eu posso afirmar isso sem medo de errar. Tá? Vocês são esses jovens aqui hoje. São jovens maravilhosos. Jovens sem defeito. Mas tem um sistema unificado para destruir vocês. Por isso que eu estou dizendo para o quê? Para que você seja o quê? Inteligente. Para que você pense, considere, julgue, critique, faça alguma coisa. Não se deixe simplesmente levar como se fosse um boi. A expressão que nós usamos na sexta? Estouro da boiada. Estouro da boiada. Que às vezes os bois eles querem atravessar um obstáculo lá, uma cerca. Todos eles estão com vontade, eles ficam lá, vão e volta. Até que dá um boi doido lá, e ele não quer nem saber, tem boi doido, viu? E ele sai, amigo, atravessa a cerca, o que é que os outros vão fazer? Vai embora. Vão todos juntos. Mas já estavam ali na tentativa. Só estavam esperando que alguém fizesse primeiro, para eles poderem fazer. Os irmãos percebem o que eu quero dizer? Tem muita gente que vai tomar para fazer um monte de coisa. Aí eu tenho que parar e falar assim, opa, vou nessa não. Não vou cair nessa trampa. É armadilha em espanhol. Não vou cair nessa. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. Irmãos, olha para vocês, cara. Cara, vocês são bonitos demais, irmão. Vocês já se olharam no espelho hoje? Não, é sério, meu irmão. Eu fico pensando, cara, como é que essas meninas não ficam olhando para vocês? Aí os dois que estão fazendo academia, estão pegando um corpinho, fica bonito. Cara, chama a atenção de longe. Por que? Não sei o que vocês viram. Eu estou dizendo a verdade.
Cara, vocês são de ótima aparência, meu. Vocês chamam a atenção. Vai na escola, não tem as minas que tá na cola? Sim ou não? Nós sabemos que tem. Nós sabemos que tem. Nós vamos chegar lá. Nós sabemos que tem. Por quê? Porque ser jovem de boa aparência. Não é normal não, cara. Lógico que é normal. Vocês são jovens de boa aparência. Seria esquisito chegar um pé de você e querer te abraçar. Ih, cara, tá bonitão. Tá fortinho. Aí não, aí é estranho. Aí dá um... Chega pra nesse camarada. Vocês estão entendendo? Dá um chega pra nesse cara. Conversa é essa, rapaz. Vai pra lá. Hã? É o quê? É o pessoal apalpando os músculos. Aí. Cuidado. De boa aparência, instruídos, educados. Esses dias eu perguntei pro Jean ali, rapidamente. Jean, o que tu vai fazer? Direito. Já sabe o que vai fazer? Já. Mas tem que começar a estudar agora, Jean. Tem que começar a pegar os livros agora, irmão. Sabe qual é o nosso problema? A gente deixa tudo para depois. Tudo para depois. Vai fazer o quê, Pedro, na universidade? Se for para a universidade. Vai escolher engenharia. Começa a pegar os livros agora. Porque de repente você imagina que engenharia é uma coisa, que você começa a ler os livros e fala, cara, isso não tem nada a ver comigo. Meu negócio é enfermagem. Olha só a discrepância. Mas se tu não começar a ter contato com a área que você quer, aí você vai perder tempo na universidade. Porque você não sabe o que quer. Jovens bem instruídos. Isso aqui parece que é vocês, né? É a história de vocês que eu estou lendo aqui. Ou não? Sim, sim. Engraçado que só os mais velhos que falam. Eles não falam de jeito nenhum. Em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento. Você sabia que Provérbios é um livro que ele exorta a que você busque o conhecimento? Que ele diz que o conhecimento é como a ouro e a prata. Quem tem conhecimento não adianta ser patola e cabeça vazia. Pode ser patola, mas tem que ter conhecimento. Não pode ser um cabeça oca. Tem que adquirir conhecimento. Amém? E que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse, olha só, aqui é o ponto. Por que ele escolheu essas pessoas aqui? Ele tem um objetivo, está muito claro o propósito dele. Para que lhes ensinasse a cultura e a língua dos... Mas eles eram da onde? Esses aqui, esses jovens que ele estava falando aqui, vocês lembram? De onde eles eram? Nós lemos isso aqui agora. Eles eram de Israel. Eles eram do povo santo de Deus. Não parece com vocês aí? Sim. Vocês são parte do povo santo de Deus. Mas nós temos uma estrutura macro que quer infundir a cultura e a língua. Mudar completamente a sua essência. Porque uma vez que você começa a perder o seu próprio idioma, seus próprios características, você perdeu tudo. Você vai se tornar exatamente um caldeu. E é isso que o mundo quer fazer com qualquer um de nós hoje, principalmente com vocês, essa trajetóriazinha rápida da importância que os jovens têm no mundo e de como o mundo está querendo moldar vocês. E hoje, como o jovem, ele tem... vocês nasceram de 90 para cá, de 95 para cá, 90, né, para cá, vocês estão nascendo num período, vocês devem ter ouvido falar, lá na Vida Saudável, do pós-modernismo, que é um período tão crítico, porque o objetivo do pós-modernismo é remover da mente das pessoas qualquer ideia de religião. A ideia primária do pós-modernismo é: vamos tirar da cabeça das pessoas qualquer ideia acerca de religião. Como alvo principal, eliminar a ideia de Deus. Deus não existe. Deus é um fantoche criado pelo homem. Ele é um ser
de barba branca, velhinho, caduco, de bengala, que não sabe o que está fazendo, que vê as pessoas sofrerem e ninguém está nem aí. E ele não está nem aí para as pessoas. Por isso que eles criaram Papai Noel. E dizem que é o nascimento de Jesus. Vocês sabiam disso? Em quem que mais se fala nesse mês de dezembro? Qual é a pessoa mais em notoriedade na mídia? Podem falar, vocês sabem. Quem? Papai Noel. Mas vem cá, não se celebra, não é, o nascimento de Jesus? Por que ninguém se fala em Jesus? Só se fala no Papai Noel. Qual a intenção disso, queridos? Qual a intenção disso? Começa pequenininho. As crianças hoje elas crescem cheias de fantasia. Quando ela vem para as escrituras, isso aqui não passa de história da carochinha. Porque quem é realidade? Papai Noel. Não, Papai Noel. Eu vou orar, pedir a Papai Noel para me dar um presente no final do ano. Aí quando vem para a igreja, vem com essa ideia de que Deus é Papai Noel. Que Deus é um Deus que só dá presente. Não se percebe o trabalho sutil do inimigo de Deus? Essa é a função. E nós estamos aí. Vocês vão para a faculdade agora, vocês vão ver muito disso. Os debates, as discussões, grupo de jovens debatendo, argumentos. Tem jovens muito cheios de argumentos, uma capacidade de argumentar incrível, incrível, de argumentação. Uma vez no hospital, dois jovens conversando, e eles sempre acabam caindo na religião. E um deles lá, o mais falante, o mais eloquente, o mais hábil com a palavra, falou, não, eu não tenho religião, eu tenho a minha própria religião. Eu faço a minha própria religião. E eu acredito que deve ter convencido o outro também. Estava conversando com ele. De tão hábil que ele era com as palavras. Então, se nós não temos a Escritura no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, circulando nos nossos veios, nós vamos ser um alvo. Crescemos na igreja, ouvimos acerca do nome do Senhor, ouvimos acerca da morte do Senhor, ouvimos da cruz de Cristo e, no entanto, chegamos lá acreditando nossas baboseiras filosóficas e simplesmente damos as costas para aquele que morreu em nosso lugar. E vamos viver uma vida completamente alheia, sem limites, porque o pós-modernismo é esse, é viver sem limite. É fazer o que bem entende, o que bem quer e quando quer, do jeito que quer. Estão quebrando princípios acerca de família, qual o objetivo? Para eliminar completamente isso. A ONU está com uma campanha acerca da homossexualidade e estão usando uma cantora brasileira chamada Daniela Mercury, que se casou no ano de 2012, se não me engano, em Portugal, no ano de 2012, e estão usando as imagens do casamento dela para que as pessoas aceitem. E ela falou bem assim, não, as pessoas já eram para ter aceitado há muito tempo. Isso aqui era para ser mais do que natural. Ou seja, e lá as pessoas do programa lá, ó, aplaudindo. E se nós não temos nenhum tipo de constituição, nenhum tipo de temor, sabe o que nós vamos fazer também? Bater palma. E sem nenhum tipo de receio. Por quê? Mas está batendo palma. Se alguém perguntar para você porque você não está batendo palma, você vai dizer, não, porque eu sou cristão. Eu acredito nisso aí. Só um parênteses. Claro. Você está falando aí. Eu tenho visto isso aí aqui na Santa Maria, no meu serviço, né? Tem um menino lá, ele vai casar agora, dia 20. Diego, o nome dele também. Ele tem 26 anos, ele é formado em administração na UNB. E ele é muito inteligente. Extremamente engraçado. É uma característica. E ele é muito carismático, né? Todo mundo gosta dele e tal. Mas ele não crê em Deus. E a mãe dele é cristã, mas o pai não, né? E aí, ele mais ou menos segue a linha do pai, né? E aí lá no meu serviço, já desde o início, né? Coloquei como cristão, sempre tem, como a gente conversa bastante, e todos eles, tirando eles, são católicos, que vão e levam os meninos, os filhos na igreja e tal. Tem a religião deles lá, né? Tem a prática da religião deles. E aí a gente sempre tem o nosso grupo lá, a gente compartilha um versículo, alguma coisa aqui, outra ali e tal. E aí, volta e meia, o Diego fica me provocando. Então, eu me lembro que a primeira provocação que ele fez, uma das coisas que ele faz é vir falando mal do irmão dele, que o irmão dele é preguiçoso, que o irmão dele é folgado, mais ou menos, né, não sei o quê. E tanto a mãe dele quanto
os irmãos mais novos são da igreja. Se eu não me engano, de uma batista, lá na Santa Maria, lá no sítio do Gano, assim. E aí ele, um dia ele indignado, meu irmão é muito burro, eu não sei o que, e vem falar pra mim que não sei o que lá e tal. É muito burro. Aí alguém falou assim, cara, mas ele não gosta de nada, ele não gosta de ler nada. Ele disse, não gosto de ler nada, só a Bíblia. Aí eu olhei assim, tipo assim, né? Aí eu olhei pra ele. Aleluia. Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, tu tá me provocando, né, moleque? Tá me provocando. Aí ele começou a rir, falando e tal. E aí, assim, começou a ser recorrente isso, né? E aí, essa semana passada, eu fiquei muito chateado, porque ele começou, tipo assim, volta e meia, parece que sempre volta para esse assunto, né? E aí, o que eu fico abismado é que todos eles são cristãos. Todos. Mas ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Absolutamente. Porque tem afeição. Porque tem afeição, porque, não sei. Aí, quando ele sai, fala assim, cara, mexer com o Diego, ele não crê nessas coisas e tal. E aí eu fiquei pensando, isso aí que o Cristiano está falando acerca da instrução, né, do conhecimento. E é difícil, por exemplo, hoje ele veio falar para mim sobre os seres, os dinossauros e tal, os bilhões de anos que a Terra foi feita, não sei o que, todas as provas, né? E para a maioria dos cristãos, realmente, essa é uma incógnita, ninguém entende. Mas como é que fala que Jesus veio há 2000 anos atrás, fala que o homem foi criado por Deus, mas tem prova histórica falando aí, fósseis mostrando que a Terra foi criada há não sei quantos bilhões de anos, milhões de anos. Você encontra esqueleto e dinossauros e tal. A grande maioria dos cristãos não consegue compatibilizar a palavra de Deus com esses fatos, né? E aí eu fui falar para ele, olha, a Bíblia fala disso, então, na verdade, a criação que tem na Bíblia é a recriação. E existe um período em que aí Lúcifer veio para a Terra, expliquei para ele. Só que você entende que você explicar esse tipo de coisa para um cara que não acredita em Deus é você contar uma piada para ele? Ele vai falar assim, Lúcifer, filho, eu estou falando de dinossauro, eu estou falando da extinção da Terra, eu estou falando de provas físicas, científicas. Você tá falando, então depois eu fiquei chateado comigo, porque é tentador você tentar convencer a pessoa, conversar com ela, mostrar o seu... debate. Ir pro debate. Ainda que e a gente, assim, a gente tem um bom relacionamento, a gente conversa e tal, lá não tem problema nenhum. Mas aí depois eu fiquei chateado comigo, por quê? Porque nesse caso específico, é uma guerra perdida. Por que uma guerra perdida? Porque aí, até o Alexandre mandou um versículo esses dias, e me lembrou bem, né? Relacionado à fé. Porque o conceito de fé, de acordo com Hebreus, é a certeza das coisas que não se veem. Ou melhor dizendo, é a convicção das coisas que não tem lógica. Pode ser traduzido de uma maneira diferente. Então você querer contrastar a sua fé, com a lógica das pessoas, não dá. Você vai apanhar. Não dá. Toda vez. E aí eu fiquei muito chateado com isso, né? E aí eu coloquei pra mim, né? Não adianta eu querer ficar brigando, né? Querendo mostrar a fé para ele, e ele vem com argumentos lógicos. Como que você vai pegar a fé e materializar ela na razão e passar para a pessoa? São dimensões. Exatamente. Não dá. Mas qual é o objetivo disso tudo? A minha convicção foi essa, né? Que o Cristiano está falando da instrução. Não é para ganhar as guerras, mas é para você não ser contaminado. Você ser protegido. Ser protegido. Então, se nós não temos, e nas faculdades existem muitos... Diego também não tem? Diego também. Existem muitos Diegos lá com esse objetivo, com esse propósito. E normalmente são pessoas muito carismáticas, são pessoas normalmente inteligentes, são pessoas que normalmente se dedicam mais aos estudos do que nós, normalmente. A gente às vezes despreza muito o conhecimento, não damos o tempo devido para que nós possamos aprender as coisas e saber qual é a razão da nossa fé. Então, por isso que a Escritura é o nosso livro único, é o nosso livro base, é o nosso livro seguro, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Isso aqui ninguém pode contradizer, ninguém. E um homem inteligente nenhum. Tem um filósofo que a gente, às vezes, eu escuto alguma coisa dele, ele usou um termo de Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, versículo 20. Não. Que fala de você não ser frio, nem esquenta nem frio. Nem esquenta nem frio, mas és morno e estou a ponto de vomitar-te.
E ele, apesar de ser filósofo, pelo jeito parece que ele não acredita em Deus, mas ele é alguém inteligente. Ele tem sobrinho que é da presbiteriana, a mãe dele é alguém que é uma católica, ou seja, ele tem parentes que são cristãos. E você ouve ele falar acerca das coisas da Bíblia, ele cita vários termos das Escrituras, de uma forma muito respeitosa. Muito respeitosa. Ele não fala com deboche, ele não fala com desdém, ele fala porque ele reconhece que as palavras aqui não são palavras comuns, não são termos comuns. Então ele tem uma consideração por este livro. Ele é um filósofo que a princípio não acredita em Deus. Ele falou que não é espírita, não é católico, então a princípio não tem nada. Ele acredita na filosofia e no conhecimento que ele tem. Enfim, vamos avançar. Então vocês entenderam a importância que vocês têm, que o jovem, que a juventude, de uma forma geral, tem na sociedade, o que é a juventude é capaz de fazer, capaz de mudar, capaz de modificar países. É capaz de mudar estruturas da própria Constituição. A força que a juventude tem. Agora nós queremos falar da juventude no âmbito que nós estamos vivendo, que é na igreja. Nós estamos buscando mudar a nossa maneira de fazer as coisas. Como eu falei, nós estamos numa cultura de, para a igreja, a gente sempre procura fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Se é para uma reunião, a gente vem vestir de qualquer jeito, né? Senta de qualquer jeito. Nós não temos uma postura para se sentar, não temos uma postura para respeitar, não temos uma postura para se envolver. Porque às vezes a juventude da igreja ela está como se fosse a parte da igreja. Vocês sentem assim às vezes? Por parte dos mais velhos, às vezes por parte de vocês mesmos, parece que é essa distância, esse ato gigantesco que acontece. E quando a gente não se sente que nós somos parte de alguma coisa, nós temos uma tendência de, às vezes, de vir meramente como se fôssemos um visitante. O visitante ele vai sentar-se e vai embora. Ele não tem comprometimento com nada do que está acontecendo ali. Nada do que está ali é de responsabilidade dele. E nós hoje, eu olho para vocês hoje e sinto que vocês sentem-se dessa maneira. Nós queremos mudar isso na igreja. Vários serviços que são pertinentes hoje à igreja, graças a Deus o Mateus está junto com o Alexandre, é um passo, fiquei muito feliz quando soube disso, está responsável pelas inscrições, já era para estar mais tempo, porque a vida inteira era Ricardo a vida inteira, Ricardo, depois passou o Diego Alexandre, e eles estão aí, e coisas que vocês poderiam fazer. E eu tenho certeza que se vocês pegarem, vocês vão fazer bem feito, porque vocês conhecem, vocês sabem a maneira que vão instruir vocês. Então, a participação de vocês na igreja. Por isso que eu falei no começo. É algo que vocês pensem, que vocês julguem, considerem. Sei que nós passamos vários ataques, várias situações negativas, vários comentários devido às redes sociais. Isso, de certa forma, nos desmobilizou e, de certa forma, enfraqueceu a nossa entrega. Hoje a gente vem, faz coisas de qualquer jeito, se der para fazer a gente faz, se não der, tanto faz. Então nós queremos mudar esse quadro. O que vocês acham? O que os jovens acham? Amém. Tipo assim, vou dar um exemplo rápido. Ontem eu fui pegar alguma coisa no armário de equipamento de vocês de som. Perdoe-me com a minha sinceridade, mas aquilo lá está uma bagunça. Uma bagunça, literalmente, uma bagunça. Olhei aquilo lá e pensei, poxa, seria tão bom se tivesse um jovem disposto a pegar esse armário e organizá-lo. Pegar os cabos, enrolar os cabos direitinho, cada cabo ali, fazer aquele trabalho bonito, organizado. Não deixar as coisas entregues ali como se fosse uma coisa de todo mundo. Como eu falei com a Rosinha recentemente, é cachorro de muitos donos. Cachorro de muito dono tende-se a morrer de fome e de sede, porque um vai ficar esperando pelo outro. Se der um problema, não sei que não foi, eu sei que eu não fui. Eu sei que eu não fui, eu não sou responsável por isso aí, não tem nada a ver com isso. Então essa é uma atitude que nós estamos levando já há anos. Há anos. Estou só usando ali o instrumentozinho, o cuidado de guardar os instrumentos.
chegar mais cedo para poder preparar, poder afinar os instrumentos. Né? Porque às vezes os irmãos estão orando, às vezes nós estamos ali afinando o instrumento. Isso é péssimo. Porque isso dá uma desvalorização para quem está orando. É como se aquele momento da oração não fosse importante. Então a gente vem mais cedo para a reunião, a gente vai organizar os instrumentos. A reunião começa às 7h30, vamos chegar às 7 horas. Os irmãos que tocam vão se empenhar para que isso aconteça. Nós vamos orar antes, vamos pedir para que Deus nos abençoe, que Deus nos dê inspiração do Espírito mesmo, para que quando nós tocarmos, nós possamos tocar o coração dos irmãos, para que os irmãos sejam realmente tocados pelo Espírito Santo através daquilo que nós estamos fazendo. O poder da música é tão grande que o rei Nabucodonosor, ele usava instrumentos musicais e todas as vezes que as pessoas ouviam esses instrumentos, eles tinham que imediatamente se prostrarem diante da imagem que ele havia construído. O poder da música, de influenciar. O poder da música é tão grande que na época da ditadura militar, um cantor chamado Lauro Sodré, não sei se vocês já ouviram falar nele, ele fez essa música, e essa música mobilizou centenas de milhares de jovens a saírem das suas casas para ir protestar nas ruas. Que é uma música caminhando, dançando. Caminhando. Sim. Uma música botou centenas de milhares de pessoas nas ruas para protestar contra a ditadura militar. O poder e a influência que a música tem. É bom você saber o teor da música, né? Pelo menos um pouco. Ele sabe. Seguindo a oração, Isso. somos todos iguais, Isso. braços dados ou não. Isso. Aí o refrão era: vem-nos embora. Olha só. Isso. Vem-nos embora, que esperar não é saber. Olha aí. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Imagina. Você entendeu? Agora você imagina essa música numa época em que... Na Inglaterra, nas guerras de antigamente, o inimigo procurava matar quem estava tocando aquele flautim e também derrubar o estandarte, que era a bandeira e o tocador. Ele era bem protegido justamente porque ele tocava e conduzia. E sabia o ritmo que ia dar da guerra. Então a música ela tem um poder tremendo, tremendo. E isso na vida espiritual, irmão, a influência é a mesma. É a mesma. Nós precisamos melhorar em muito o nosso serviço de música. Na hora que nós chegamos, a afinação dos instrumentos, a organização dos instrumentos, a guarda dos instrumentos, guardar com carinho, guardar com amor, porque isso aí é nosso. Isso é nosso, a gente tem que tomar como nosso. A gente não pode vir e ficar simplesmente como se não fosse nosso, entende, Yuri? Tu toca algum instrumento? Era bom aprender. Os meus irmãos têm para ensinar. Nós temos que tomarmos as coisas na igreja como nossa. Esse é o primeiro desafio nosso. É assumir as coisas como sendo nossa. Tudo que acontece na reunião é a minha responsabilidade. Tudo que acontece na reunião ministerial, e graças a Deus hoje vocês ficam mais tempo nas reuniões. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Mas eu queria propor algo para vocês. É coisa de homem. Lembra que eu falei no começo? Coisa de homem. Pense, ponderem, considerem, julguem, e aí vocês tomem uma decisão. Só quero propor algo. Não é obrigatório, não quero que vocês eu não vou mais para a reunião porque ele falou aquilo lá, não quero mais nem para a reunião. Não. Quero propor algo simples. Nós começarmos, quando terminarmos de tocar, nós nos sentarmos ali nas filas da frente. Como homem, nos assentarmos ali. Ficarmos ali na frente, ali. Nós, os jovens, sentarmos ali na frente. Se é preciso, você não vai fazer nada. Mas sente-se ali, na frente daqueles irmãos que estão ali mais velhos. Sente do lado de um irmão ali, terminou, vai para lá, assim, caminho para lá. Sente lá. Terminou o momento da palavra, na hora do pequeno grupo, não saia não. Segura um pouquinho a urina. Eu sei que vocês não têm incontinência urinária. Segura um pouco. Segura ali 10 minutinhos. Compartilhe um ponto com os irmãos. Não precisa ser muita coisa. Irmãos, eu ganhei que o irmão falou hoje que a gente precisa ser que nem Epáfras. Amém? Eu quero ser Epáfras. Aleluia. E busca isso. Trilha esse caminho. Porque senão nós vamos ficando muito tempo alheio. Daqui a pouco vocês estão mais velhos. E esse é um perigo que nós corremos hoje. Eu não falei porque a gente gasta muito tempo. Da síndrome da terceira geração. A síndrome da terceira geração é terrível.
Nós vemos ao longo das escrituras, irmãos, que vários movimentos, até a história mesmo nos prova isso, que quando chegou na terceira geração, acabou. Aconteceu, Moisés, homem poderoso em obras e palavras, segundo o livro de Atos. Instruiu Josué, homem guerreiro, lutador, caminhou com o povo, rompeu fileiras de inimigos, levou o povo para dentro da terra de Canaã, Josué. Conquistou reinos dentro da terra de Canaã, expulsou inimigos dentro da terra de Canaã, Josué. Chegou um pouquinho mais velho, já naquela idade, lá a Bíblia fala que já estava idoso. O que aconteceu? Enquanto Josué estava vivo, o povo tinha temor a Deus. O povo estava servindo a Deus. Mas sabe o que aconteceu com a terceira geração? Deixa eu ler para você, Juízes, rapidamente. Terceira geração, capítulo 2, versículo 6. Vou ler aqui rapidinho para não perder tempo. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Presta atenção. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Quem foi que viu as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel? Josué e os anciãos. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, no norte do Monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela que geração? A geração dos anciãos, bispo. Bispo, nós vamos morrer, meu querido. Nós vamos morrer, irmão. Se nós não morrermos, se o Senhor nos tomar antes, nós podemos mudar. Pode acontecer alguma coisa que vai nos impossibilitar de levar a igreja adiante. Meus irmãos queridos, se nós morrermos, quem vai guiar esses santos que estão aqui, filho? Quem vai levar, pelo amor de Deus? De que maneira nós vamos levar? Quem vai proteger esse povo dos ataques do inimigo? E outra geração, após ele, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Síndrome da terceira geração. Enquanto Josué estava vivo, o povo temia, o povo servia, o povo estava ali. Morreu Josué. Os anciãos também morreram. O que aconteceu? Eles não fizeram nada com a geração seguinte. Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que fizeram. Por que eu falei de o ano que vem? A gente vai dar algumas instruções para vocês poderem trabalhar livros na Bíblia, estudar livros. Vou indicar material bíblico para vocês poderem adquirir, vão aprender a gastar dinheiro com coisas importantes, coisas que vai de fato dar conhecimento para a vida de vocês. Por isso que Timóteo foi o jovem que foi, porque ele recebeu muita palavra, e a palavra que ele recebeu deu a capacidade de ele fazer uma decisão na vida dele, porque ele tinha um pai grego e uma mãe judia crente, havia se convertido ao cristianismo. Então ele ouviu as escrituras desde pequeno. O que aconteceu? Quando foi para ele tomar uma decisão aos 16 anos, o que ele fez? Eu quero servir o Senhor da minha mãe. Se minha mãe está servindo ao Senhor, e esse é o Deus que ela acredita, então eu quero servir esse Deus aqui. Ele tomou uma decisão. E chega a hora agora que vocês têm que tomar essa decisão. Eu não posso mais depender da minha mãe, não posso mais depender da condição do meu pai, do meu irmão mais velho, eu não posso mais depender disso. Agora é comigo. Eu tenho que tomar essa decisão. Eu tenho que seguir em frente, eu tenho que romper em fé, vencer as dificuldades, vencer as tribulações, tentações, e seja lá o que for. Tem que enfrentar, porque nós estamos nos tornando o quê? Homens. Homens. E é o que nós estamos precisando na igreja hoje, é de homens. Homens. Diga comigo, homem. Homens. Com H maiúsculo. Homem, que assume responsabilidade. Cultura do mundo é, homem é aquele que pega todas. Cultura de Deus não. É aquele que tem uma e faz ela feliz todos os dias. Estou casado há 20 anos, não é tanto que minha esposa está feliz. É uma luta todo dia para conquistar. Conquistar várias mulheres é fácil, não é difícil não. Agora conquistar a mesma mulher, meu amigo, 20 anos, Claudemir, 25 anos, o bispo, 33 anos, não é brincadeira não. 23, falta 2 para 25. Você pensa que é fácil? Tem que ser homem, querido. Homem mesmo. Foi o conselho que Davi deu para Salomão. Em 2 Reis, capítulo 2, ele assumiu o reino. O único conselho que ele deu: Salomão, seja homem. Homem para assumir o quê? A sua integridade, a sua santidade.
a sua posição, a sua fé? Homem. Ah, por quê? Não, porque eu sou cristão. Por isso eu não vou fazer isso, porque eu sou cristão. Você muito bem. Você pode acreditar no que você quiser, em pedra, em universo, em sei lá o que você quiser acreditar. Eu não acredito em Jesus Cristo, que ele morreu no meu lugar para morrer pelos meus pecados. Homem. Homem. E aí, vai te matar por isso? A Bíblia fala em Mateus, fala que a gente não precisa temer o homem não. O mais que os homens podem fazer conosco, sabe o que é? Matar o nosso corpo. Mas agora diz mais. Nós temos que temer muito mais aquele que mata tanto o corpo quanto a alma. Que é Jesus Cristo. Esse nós temos que temer. Agora o máximo que os homens podem fazer conosco, querido, é só matar o corpo. Nos desprezar temporariamente, não dependesse para viver? Ou dependendo? Depende de colega de escola para poder sobreviver? Nossa felicidade, a nossa alegria depende do consentimento deles, da minha fé? Depende? Não depende, filho. Porque eu sou homem. Eu não acredito. É problema seu, eu acredito. Qual o problema? Vamos discutir? Se ele quiser, a gente discute também. Para isso a gente tem que ter embasamento. Então, irmãos, a nossa preocupação é com vocês. Eu queria propor isso para vocês. Nós vamos nos organizar. Depois nós vamos conversar com todos os irmãos da música. Nós estamos fazendo tudo com Decência. Com tempo. Com tempo. Né? Queremos conversar com todos os irmãos da música. Depois nós vamos conversar com as irmãs do Partido do Pão. Depois nós vamos conversar com as irmãs do que servem a mesa do Senhor. Nós vamos fazer para que a gente pare de começar a fazer as coisas, que nem aconteceu, o Mateus estava num dia aí, vocês também estavam num dia, de às vezes 10h30 da manhã, porque tinha 10 pessoas na reunião, a gente faz coisa de qualquer jeito, se apresenta de qualquer jeito, de qualquer maneira, e achamos que Deus tem que engolir isso, né? Então nós temos que mudar essa nossa postura na igreja, a gente tem que ser mais responsável, temos que ter mais responsabilidade, não importa se tenha 10 irmãos na reunião, a nossa postura é a mesma, o nosso serviço é o mesmo. Eu sempre, quando eu vou preparar a mensagem, eu posso saber que tem 5 irmãos aqui. A minha oração e a música é a mesma, a minha leitura é a mesma. Não vai pensar, vou ter 5 irmãos. Você acha que eu passei quanto tempo para orar, para vir para cá falar com vocês? Quanto tempo você acha que eu fui atrás de material para poder pegar isso aqui, para poder estudar, para poder falar com vocês? Podia simplesmente chegar aqui e falar qualquer baboseira para vocês, está tudo certo. Mas porque eu respeito vocês. Respeito o tempo que vocês estão dedicando para nós aqui. O tempo que vocês estão gastando aqui, é o respeito que nós queremos ter. Não é fazer as coisas de qualquer jeito, não. Ah, não, é para os meninos, para a criança, não tem problema, chega lá e joga a coisa de qualquer jeito. Como se Deus fosse obrigado a aceitar e engolir isso que a gente está fazendo. Depois vocês leem o livro de Malaquias para poder entender o que eu estou falando. É o mínimo, o mínimo. Porque se a gente já tem a ideia de que Deus, por isso que aqui, ó, essa geração que foi congregada aqui, ó, que se levantou, eles não conheciam o Senhor. Porque eles achavam que o Senhor era o Papai Noel. É um Deus que só dá presente. É um Deus que não tem uma mão pesada, que fala lá que é mão de fogo. Dura coisa recalcitrante contra os aguilhões. E nós não conhecemos esse Deus. Nós achamos que nós podemos fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, e está tudo certo, a vida continua. Depois vocês leem Malaquias capítulo. São 4 capítulos só. Dá para ler rapidinho. Leia lá e veja aquilo lá. Veja a maneira como Deus trata o seu povo. É um Deus que julga, ele entregou o rei para outro reino. Devido à desobediência, devido à idolatria, devido à perversidade deles, Deus entregou. Lembra que a gente cantou no hino? Vem, como é? 438? Vem enquanto Cristo está a te chamar, não é? É 438, né? Vem enquanto Cristo está ainda a te chamar. Jovem, jovem, ó, vem trabalhar. Então tem um momento que se o Senhor está chamando você, o Senhor está investindo em você, e você não está dando valor, meu filho, pode ter certeza, você pode continuar fazendo todas as coisas, mas você não vai ter mais a presença de Deus. E o que é mais importante na nossa vida é ter a presença de Deus. É saber que Deus está conosco. É saber que Ele é um com o que nós estamos fazendo. Então esse conhecimento de Deus nós precisamos ter. Podemos achar que a gente pode estar fazendo as coisas e não vai dar nada. Já não deu nada, eu estou aqui, estou vivo, estou bem, estou tranquilo, não morri, que nem Adão. Está bem, também estou bem, estou tranquilo também. Eu acho que Deus mentiu para nós. Está todo mundo tranquilo, né? Então vamos continuar. E achamos que pelo fato de não ter nenhum tipo de julgamento imediato, nós achamos que é a aprovação de Deus. Já vi gente falar cada besteira, irmão, que vocês ficam apavorados. Por quê? Não conhece o Senhor. Não tem interesse em conhecer o Senhor. Não tem interesse em conhecer o princípio da fé.
Jovem, nós temos que mudar a condição que nós estamos hoje, e essa condição era mudada quando nós voltamos para casa, não é quando nós estamos na reunião. É aquilo que nós estamos construindo ao longo da semana. Quando levantamos de manhã, Senhor Jesus. E o alimento diário, outra coisa que precisamos resgatar, irmão. O alimento diário. Pega o alimento diário, tem pepitas maravilhosas ali, que tem que ser valorizadas. Pegar a Bíblia e entrar nela, pegar aqueles versículos todos lá e lê-las com afinco, que nem uma criançazinha. Está aí com ele já? Uma criançazinha que deseja ardentemente o gênero leite espiritual. Porque senão, filho, se a gente não der esse devido valor, nós estamos perdidos. Como é que a gente vai proteger a nossa fé? Como é que a gente vai batalhar pela fé? Como diz lá em Judas, batalhar pela fé evangélica? Como é que a gente vai proteger a fé dessas baboseiras que estão falando aí fora, em nome de Deus? Dizer que Deus foi quando Deus não falou coisa nenhuma? E a gente acredita em tudo. O pior de tudo, irmão, é que a gente acredita. E quando passamos pelas críticas que nós vamos passar, a primeira coisa que nós queremos fazer é procurar um desses curandeiros que estão aí fora. Então nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Irmão, nós queremos ajudar vocês. Sim, Claudemir. Tem uma vizinha da minha mãe que ela foi cristã muitos anos, e a família. E o marido dela também. O marido morreu e a casa ficou sem o varão principal. Oh, Senhor. O que ela fez? Todos os filhos dela, inclusive ela, foram procurar curandeiros. Oh, Senhor Jesus. Depois de muitos anos servindo ao Senhor, escutando a palavra, lendo, tendo reuniões na sua casa, ela se converteu para outro lugar. As filhas começaram a ir para terreiro, buscar outros meios, outros fins, e a mulher começou. Depois elas começaram a passar mal, cheio de problema na casa, foram lá atrás da minha mãe pedindo oração. Dona Maria, ora por nós, vamos lá orar. Minha mãe falou, não vamos orar. Vocês conhecem a palavra. Vocês conhecem a palavra, vocês são cristãos. Vai lá na igreja de vocês. Volta para a igreja. Voltaram? Não orar, não. Voltaram? Não. Não mesmo. E a coisa está muito mundo. Tudo indo para baixo. Então, deixado por ele. queridos, essas coisas elas acontecem, viu?